João 15, de 1 a 3. Ok? Vamos ler? Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Até aqui a palavra de Deus. Quero fazer mais uma oração. Pai querido, estamos aqui nessa noite pedindo a sua graça para que o Senhor fale conosco através da tua palavra, através dessa exposição. Ó Pai, eu peço que este texto esteja em nossa mente, em nosso coração, para que possamos aprender do Senhor através do teu Santo Espírito. Eu peço, ó Pai, que possamos sair daqui pensativos e motivados a viver o teu verdadeiro evangelho. Em nome de Cristo. Amém. Eu quero fazer que nem aqueles pregadores, tá? Olha para a pessoa do seu lado, mas não diga nada. Só olha para a pessoa do seu lado. E eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e fizesse a seguinte pergunta no seu coração. Não precisa dizer para ela. Mas pergunte no seu coração. Será que essa pessoa é crente mesmo? Pergunte aí. Será que ele é crente? Será que realmente ele vive o verdadeiro evangelho? Muitas vezes, nós achamos que podemos saber quem é salvo e quem não é salvo. E muitas vezes nós julgamos aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. E como que nós podemos julgar aquele que é salvo e aquele que não é salvo? Jesus diz que pelas obras os conhecereis. No entanto, nós como cristãos, nós não conseguimos ter a certeza absoluta se a outra pessoa ela é cristã ou não. Eu tenho certeza absoluta de que eu sou crente. Algumas vezes, né, a gente duvida. Algumas vezes eu duvido. Mas eu tenho certeza em Cristo que eu sou cristão. Mas eu não posso ter certeza que aquela pessoa que está do meu lado é cristã. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja. Talvez você tenha muito tempo ou pouco tempo. Mas a parte mais difícil, talvez o momento mais triste da igreja é quando um irmão que estava em nosso meio durante muito tempo, ele tem que ser excluído. Seja por disciplina ou por abandono. Mas a parte mais difícil é quando a gente tem que excluir pessoas que estavam em nosso meio, que viviam o evangelho, que estavam aqui reunidos cantando muitas vezes, e de repente essa pessoa passou a deixar de viver o evangelho, e depois de confrontada, e se a igreja é uma igreja saudável, ela vai cumprir o que Mateus 18 diz, de buscar aquela pessoa, e depois com mais testemunhas buscar ainda mais, para querer ganhar aquele irmão, mas se aquele irmão, ainda assim, depois das exortações, e depois de uma assembleia da igreja, ele ainda assim, ele dizer, eu não quero mais a Cristo, é o momento mais difícil da igreja. É o momento mais triste. Porque nós achávamos que aquela pessoa era cristã. E estávamos certos de achar que aquela pessoa é cristã. Mas agora, de repente, ele deixou de viver o evangelho. Será que os que estão na igreja hoje e se dizem cristãos são realmente cristãos? Será que os discípulos que estavam com Jesus ali eram de fato discípulos de Jesus? Por que eu estou fazendo essa introdução? Para nos mostrar um pouco do contexto, do que está acontecendo aqui em João 15. O porquê Jesus diz essas palavras. E é importante que a gente entenda todo o contexto para que a gente possa entender melhor esse texto que é tão difícil. A gente precisa então entender qual era a situação aqui que Jesus estava passando. Jesus, desde João 13, ele está na ceia com os seus discípulos. A famosa Santa Ceia, como é descrita em quadros e poesias e tudo mais. E depois que Judas vai embora para trair Jesus, para trocar Jesus por 30 moedas de prata,
Jesus, então, olha para aquela situação e começa a preparar o coração dos discípulos para o que logo iria vir. O que logo iria vir é que Jesus seria preso e, depois de preso, chicoteado e morto para pagar pelos nossos pecados. Mas como nós sabemos a história, depois do terceiro dia, ele iria ressuscitar. No entanto, Jesus está aqui, desde João 13 até João 17, até o capítulo 17, dando uma série de sermões e conversando com os seus discípulos, dando um monte de informações para preparar o coração dos seus discípulos. Nós acabamos de ver, lá em João 14, de 1 a 6, Jesus dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus começa, então, a relembrar verdades que talvez ele já tinha dito aos seus discípulos no particular, e agora está relembrando essas verdades, ou ensinando coisas novas a eles, para que depois que ele fosse aos céus, os seus discípulos pudessem olhar novamente, e o Espírito Santo ensinando eles, lembrando eles da palavra de Cristo, dizendo, nossa, lembra que Jesus disse isso? Lembra que Jesus diz essas verdades? Lembra que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida? De fato, ele é o caminho, a verdade e a vida. Lembra que Jesus disse que iria preparar um lugar para nós? Então nós podemos crer que ele vai preparar um lugar para nós. Nessas últimas falas, então, Jesus quer responder algumas possíveis dúvidas que estavam na mente dos seus discípulos. Uma delas, que talvez iria surgir depois, é: quem de fato é salvo? Quem de fato é aquele que busca a Cristo? Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos para o que viria, a traição de Judas. E talvez eles olhavam para Judas e diziam, não, mas Judas estava no nosso meio. Judas estava com a gente. Judas, ele cuidava do dinheiro. E se ele cuidava do dinheiro, quer dizer que era uma pessoa responsável. Ele é uma pessoa honesta. Ao que parecia para os discípulos, ele era uma pessoa honesta. E os discípulos estavam olhando para essa situação e agora Judas simplesmente ia trair Jesus por dinheiro. Estavam olhando então um para si e colocando a seguinte pergunta: quem de fato é verdadeiro cristão? Quem são os salvos? Esse texto então tem a intenção de olharmos para o nosso coração. E não de ficarmos julgando os outros, como a gente acabou de fazer no começo. Mas olharmos para o nosso coração e perguntarmos, eu de fato sou salvo? Eu de fato faço parte da aliança? Eu de fato sou filho de Deus? Eu de fato fui salvo por Cristo Jesus dos meus pecados? Como que eu posso saber disso? Como que eu posso saber disso? Esse início, então, vai nos dar algumas respostas. Algumas respostas. Mas você vai precisar vir amanhã, ou então escutar a mensagem depois, para ver o restante dessas respostas, ok? Vamos dividir esse texto, então, de acordo com os seus versículos. Primeiramente, olhando para o versículo 1, que diz assim, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Para quem não sabe, videira é a planta que dá uva, certo? Jesus está apontando para si como o único que pode dar a salvação e como o único que pode levar até o Pai. Ele já tinha dito isso no capítulo 14 inteiro, como nós vimos. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está dizendo agora que ele é a videira. A ideia de videira aqui, talvez, seja mais do que uma videira em si. Alguns traduzem como um campo de videira. Então, algo grande, um campo de videira, onde se é plantado, então, a videira ali, e aí o próprio Cristo sendo a própria videira, e os ramos, então, vão crescendo e frutificando. Meu avô, que mora lá em São Paulo, ele plantou uma videira na sua casa. E as uvas são enormes. E todo mundo dizia que essa videira não ia dar futuro e tudo mais. E o que é mais incrível é que essa videira pega o quintal inteiro
da casa do meu avô. Inteiro. É algo enorme. Aí você vai ver o pé da videira. Então, para plantar a videira, você tem que fazer uma treliça. E aí você começa ali do chão e ela vai crescendo nesse suporte. E ela vai então entrando nessa treliça. Ela vai se espalhando. E essa videira, quando você olha, você imagina, nossa, que planta imensa. É algo imenso. Aí você vai ver o pé. Ali o caule. É uma coisa pequena. É uma só que dá um negócio gigantesco, enorme. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, vocês estão em mim e somente em mim. Se você quer fazer parte da igreja, então você precisa ser alicerçado em mim. Eu sou a videira. Eu sou este caule que espalha, então, pelos seus ramos. Essa ideia de videira, na verdade, era algo muito comum para os judeus. Esse conceito de videira é algo que os próprios judeus diziam entre si, porque Israel, Deus já chamou Israel inúmeras vezes da sua videira. Deus usava essa ilustração para dizer que Israel é a sua videira, a qual ele iria cuidar. Uma dessas ilustrações está lá em Isaías 5, de 1 a 7, em que ele diz: o meu amado teve uma videira numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Deus está colocando aqui, ilustrando essa ideia de que Deus ele plantou esta vinha, que era Israel. Mas o que deveria ter uvas boas, deu uvas más. E então o texto continua dizendo que Deus ele vai trazer justiça sobre esta vinha e vai destruir esta vinha. Então, esse conceito de vinha era um conceito muito comum para Israel. Israel entendia, ele dizia, nós somos a vinha do Senhor. Nós fazemos parte do campo de Deus. Nós somos salvos porque estamos em Deus. Porque estamos em Deus. O segundo conceito, então, em que ele diz que o meu pai é o lavrador. Então ele está dizendo, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Ou seja, quem cuida da videira, quem cuida, quem planta, quem corta, quem limpa, é Deus. Jesus aponta então para quem cuida dessa videira, quem cuida do corpo de Cristo, ou daqueles que dizem que pertencem ao corpo de Cristo, é o Pai. Ele é o lavrador que vai deixando esta videira perfeita. Ele é o lavrador que vai cuidando então da videira. É isso que ele faz com Israel. É isso que ele fez com Israel. E é isso que Deus continua fazendo. O texto que nós vimos então de Isaías diz que Deus destruiu essa videira. Destruiu essa vinha, que era Israel, pois os seus ramos já não obedeciam mais o Senhor. É por isso que ele diz então, versículo 2. Vamos então para a segunda parte, que diz assim, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo, ou todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Esse texto é um texto muito difícil e muito discutido por muitos, mas nós precisamos então entender o contexto. Muitos utilizam esse texto para dizer a ideia de perda de salvação. Ou seja, que os cristãos podem perder a sua salvação, já que Deus vai cortar os ramos ruins que não estão frutificando. Quando a gente lê esse texto, de fato, é a primeira coisa que a gente entende. A gente lê esse texto e pensa, poxa, então quer dizer que crente perde salvação. Porque as pessoas estão em Cristo, e aí agora eles não produziram bons frutos, Deus vai cortar, então Deus vai tirar a sua salvação. Mas na realidade, nós precisamos ler todo o texto que a gente vai ler da Bíblia, a gente precisa ler de acordo com o seu contexto. Quando Jesus diz
estando em mim, não está falando que esses ramos eram salvos, mas sim que diziam que eram salvos, que estavam no meio. Quando ele fala sobre a vinha aqui, ele está lembrando da ilustração dos judeus, que diziam pertencer à aliança, que diziam pertencer ao judaísmo, à aliança com Cristo, com Deus, que diziam ser filhos de Abraão, que diziam ser filhos de Jacó, mas, na realidade, eles não eram. E por isso Deus então os cortou. Essa mesma ideia aqui. Esse estando em mim não quer dizer que eles são salvos, mas que eles dizem que são salvos. Eles dizem fazer parte da vinha. O contexto que Jesus está colocando aqui é para os seus discípulos. Ele está mostrando algo prático, não algo tão filosófico, mas algo mais prático. Olha, aquelas pessoas que dizem que estão em mim, mas não dão frutos, Deus, ele corta. Deus corta do meio de vocês. Então, Jesus, ele usa esse mesmo tipo de ilustração diversas vezes. Por exemplo, uma mais famosa, que é o joio e o trigo. O que é o joio e o trigo? Jesus está dizendo, olha, no meio de uma plantação, no meio dos pezinhos ali de trigo, né? Eu sou péssimo para agronomia, então se eu falar alguma coisa errada, me perdoem. Mas o que você faz ali com como que é o nome daquele negocinho de trigo? Tem um nome para aquilo? É o ramozinho ali de trigo, né? Tacho? Cacho, ok. Você pega aquele cacho e aí você começa a apertar aquilo ali. E aí o que você faz? Você assopra, aquilo que voa para longe é o joio, porque não tem nada dentro dele. E o que fica é o trigo. Então hoje tem toda uma tecnologia para poder fazer isso, né? Mas antigamente você pegava e você moía aquele trigo, e aí o que voava, ou se assoprava, ou passava um vento, e aí o joio ia embora. E Jesus diz que esse joio não serve para nada a não ser para ser queimado. Não serve para nada, a não ser para ser queimado. Mas o trigo, ele permanece. Então Jesus não está falando aqui sobre perda de salvação, mas sobre aqueles que estão no meio da igreja, que se dizem que são trigo, dizem que pertencem a Deus, mas na realidade não pertencem. E quando Deus então moer esse trigo e assoprar, o que vai acontecer? Vai provar que de fato não era trigo, mas era joio. Se você vê um vídeo na internet, você vai perceber, ou se você for numa plantação, né? Você vai perceber que o joio e o trigo são iguais, são idênticos, se parecem muito. Mas na realidade, quando Deus então traz a sua sentença, ele corta então, ele vai provar quem de fato é joio e quem de fato é trigo. E é essa mesma ideia que Jesus está colocando aqui. Se fosse perda de salvação, a gente descarta todo o restante de João. Porque vários e vários textos de João dizem que aqueles que ouvem a voz vão permanecer em Cristo até o fim. E o texto que nós vamos ver amanhã diz justamente aqueles que permanecem pelo poder de Cristo Jesus. O contexto, então, aqui também é sobre Judas e remete a Israel. Como eu já disse, Judas permaneceu 3 anos com os discípulos. Mas, quando ele foi mostrado quem realmente ele era, ele foi, então, cortado. Por isso que Mateus 3, versículo 10, diz o seguinte. Mateus 3:10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aquela árvore que não produz bons frutos, que diz que faz parte do corpo de Cristo, mas não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. E toda vez que traz essa ideia de lançar ao fogo, nós sabemos muito bem o que Deus está colocando. Que é uma palavra que hoje as pessoas não querem dizer, que é justamente o inferno.
Um outro texto também, que é um pouco difícil de entender, mas nos ajuda neste entendimento, é o de Hebreus 6, versículos 4 a 6. Hebreus 6, de 4 a 6. Vou ler aqui, que diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. O que esse texto então está nos mostrando? Principalmente no versículo de 1 a 3. Olha as palavras que ele traz aqui. Uma vez, há pessoas que foram iluminadas. O que é essa palavra iluminadas? Elas tinham um conhecimento sobre o mundo e, de repente, alguém pregou o evangelho para aquela pessoa e aquela pessoa disse, na sua mente, pelo menos, nossa, eu creio nisso. Então a pessoa foi iluminada. Ela passou a dizer na sua mente, mas não em seu coração, mas a sua mente, a sua consciência, dizendo, não, eu realmente acho que Jesus é Deus, na sua mente. Até o diabo sabe que Jesus é mente, que Jesus é Deus. Os demônios sabem que Jesus é Deus e chamavam Jesus de Filho de Deus, mas não eram salvos. Eles provaram o dom celestial, ou seja, eles viveram na igreja exercendo dons. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, pessoas que fizeram até o bem, até pregaram o evangelho. Talvez até pessoas se converteram com aquela pessoa. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Ou seja, viveram em nosso meio provando a palavra de Deus. Mas eles caíram. Eles caíram. E se eles caíram, ou seja, esse caído aqui rejeitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador de suas vidas, deixaram de seguir o Evangelho. No contexto de Hebreus, aqui é porque eles voltaram a ser judaizantes, eles voltaram a deixar de acreditar que Jesus de fato é Deus, e por isso estavam crucificando Jesus em seus corações novamente. Antes diziam que acreditavam em Jesus, mas agora estavam rejeitando a Jesus como Deus. Esse é o contexto de Hebreus. Essas pessoas que aparentemente eram cristãs, mas agora rejeitaram a Cristo, eles não perderam a salvação. Porque na verdade nunca obtiveram. Eles nunca tiveram a salvação. E é por isso que nesse contexto é o que Jesus está colocando. Aqueles que estando em mim, aqueles que dizem, aqueles que acham que fazem parte da vinha, aqueles que são judeus e acham que fazem parte da aliança, e os futuros cristãos que vão estar na igreja achando que fazem parte da igreja, achando que estão em Cristo, mas se eles não produzirem bons frutos, se eles não viverem o verdadeiro evangelho, eles vão ser cortados, porque na verdade eles nunca foram salvos. O texto então continua, versículo 2, a segunda parte, em que diz o seguinte: e todo o que dá fruto, Deus limpa, para que produza mais fruto ainda. É interessante que essa palavra, ele limpa, ela tem a mesma raiz da palavra ele corta. É praticamente a mesma palavra. Por quê? Porque qual a forma como a gente limpa alguma coisa para que ela dê mais fruto ainda? A gente corta. Essa é a ideia de limpar. É de podar. A palavra melhor talvez seria ele poda. Então. Agora, como que Deus, ele poda? Como que Deus faz isso com os cristãos? Como que Deus faz isso com aqueles que se dizem salvos? Ele vai cortando também. E qual que é o corte de Deus? São os sofrimentos, são as provas, são as doenças, são as tentações. Ele vai cortando
e muitas vezes vai doer para que nós sejamos então mais parecidos com Deus. É por isso que Tiago, capítulo 1, Tiago 1, versículo 2 e 3 diz assim: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E nós poderíamos olhar para esse texto e voltando para os que não dão frutos e dizer, meus irmãos, tem um motivo de grande tristeza, na verdade, meus irmãos que nem são irmãos, né? Tem motivo de grande tristeza o fato de vocês passarem por grandes provações. Por quê? Porque a aprovação de vocês não produz fé, porque vocês não têm fé. E a fé, a falta de fé, não vai produzir perseverança. Então, Deus ele faz da mesma forma com os cristãos e os não cristãos, podando, cortando, limpando. Mas o não cristão, ele vai ser cortado e lançado no fogo. E o cristão vai ser cortado para produzir ainda mais. Ele vai ser podado para dar ainda mais fruto. E como o texto de Tiago diz, a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ele vai sendo cortado então para produzir fé, e a fé vai produzindo perseverança, e assim produzindo os frutos. E que frutos são esses? Os frutos da nossa vida, os frutos do Espírito. Como diz lá em Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos que os cristãos produzem. É a vida cristã. É ele pregar o evangelho para outras pessoas, para produzir ainda mais frutos, para ter mais ramos. É ele viver o verdadeiro evangelho. E assim Deus vai limpando os cristãos para que dessa forma eles possam produzir então mais e mais frutos na vida cristã. Hebreus 6, de 9 a 12, continuando o texto que nós lemos também de Hebreus, vou ler rapidamente aqui, que diz assim, Hebreus 6, de 9 a 12. Quanto a vocês, então agora ele está falando para aqueles que de fato são salvos. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando, até o fim, o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. O que o texto está dizendo, então, sobre a perseverança? Como que o cristão ele persevera em sua fé? Versículo 11 diz, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho pela plena certeza da esperança. O cristão verdadeiro, então, ele mostra para as pessoas com empenho aonde ele está alicerçado, aonde ele tem esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. O lavrador, então, ele vem e corta. Se o galho secar, ele então arranca este galho e joga no fogo. Se o galho produzir frutos, ele então vai podando ainda mais, para que possa produzir ainda mais frutos. É dessa forma que os discípulos deveriam viver, crendo que logo as provações, as perseguições, as heresias surgiriam dentro da igreja, mas eles deveriam permanecer firmes para que Deus produzisse ainda mais frutos neles. Agora, por qual meio nós somos limpos? Eu já falei que é pelas perseguições, mas há um meio que Deus coloca aqui, que é a forma como ele nos limpa, é a forma como ele vai nos limpando de fato. Versículo 3 diz assim,
vocês, agora é Jesus falando para os apóstolos, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Vocês já estão limpos. O que limpa a nossa vida e nos faz permanecer firmes em Cristo e dizer que nós estamos de fato em Cristo e de fato estamos em Cristo. O que nos faz confirmar isso é se nós estamos firmes na palavra de Deus. Jesus está colocando a palavra que lhes tenho falado, que é a ideia dos evangelhos. É o que Jesus ensinou. Por quê? Porque nós seguimos a palavra de Deus e seguimos a palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo é a confirmação da palavra de Deus. Então, se nós permanecemos na palavra de Cristo, significa então que ele vai nos limpando e nós já estamos limpos por meio desta palavra. Os seus ensinos, as suas parábolas, a sua lei, a nova aliança. Nós somos limpos e assim produzimos mais frutos. Como nós vamos ver então no versículo 4 em diante, se nós permanecemos em Cristo Jesus. E então Deus e Jesus vai permanecer em nós. Pois toda Escritura, ela é cumprida em Cristo Jesus. É por isso que em João 17, versículo 17, ele diz o seguinte, João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A forma como Deus os limpa é por meio da sua palavra. Deus vai trazer provações, tentações, doenças, mas o que nos mantém firmes é a palavra de Deus. É ela quem vai então nos limpando. É o instrumento que Deus utiliza para então nos limpar. Na videira verdadeira, o lavrador limpa os ramos com sua palavra para produzir mais frutos e separa aqueles que não pertencem de fato a ela. Ao olhar para esse texto, a nossa resposta não deve ser de olhar para o irmão do lado, olhar para as pessoas do lado e falar assim, eu acho que aquele irmão, não sei não, acho que aquele irmão ele vai ser cortado logo logo. Não deseje isso. Não deseje isso para o seu irmão. Não queira que ele seja cortado. Não queira que ele vá para o fogo do inferno. Pelo contrário, queira que ele seja cortado para produzir ainda mais frutos, limpo pela palavra de Deus. Mas a nossa resposta diante disso, a resposta que Jesus esperava dos discípulos, a resposta que Jesus espera de nós, é para que nós olhemos para o nosso coração e possamos nos fazer uma série de perguntas. Eu quero encerrar esse texto, então, a exposição, te fazendo algumas perguntas para que você possa pensar em seu coração e orar em seu coração. Depois de fazer essas perguntas, então, eu vou encerrar com uma oração. Será mesmo que eu estou, pense em seu coração sobre isso, será que eu estou verdadeiramente em Cristo? Será que eu pertenço a esta videira? Se eu não pertenço a essa videira, o que eu devo fazer para pertencer? Eu estou produzindo bons frutos? A minha vida demonstra que de fato eu pertenço a Cristo? Eu estou limpo pela palavra de Cristo e continuo vivendo como um justo, como um limpo pela palavra, ou eu estou vivendo como um ímpio? Será que eu tenho medo, ou já tive medo alguma vez na vida, de ser cortado e lançado no fogo do inferno? Eu tenho certeza de que eu não vou mais para o inferno. Eu já me arrependi dos meus pecados e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo para que Ele possa perdoar então a minha vida, perdoar os meus pecados e me levar ao céu. E a minha vida hoje? Eu vivo como um bom ramo que produz mais frutos e esses frutos se multiplicam para a glória do meu Deus. O que eu tenho feito para produzir ainda mais frutos? Vamos orar? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque é o Senhor quem faz a tua obra em nós.
Ó Deus, talvez há pessoas aqui em nosso meio que pensam que fazem parte do teu corpo, que pensam que fazem parte da tua igreja, que acham que são salvos, mas ainda não entregaram verdadeiramente seus corações e estão vivendo talvez até uma vida dupla, vivendo de uma forma aqui na igreja e durante a semana vivendo totalmente no mundo, vivendo seus vícios, com seus pecados, com as suas idolatrias. Ó Deus, peço que o Senhor abra o nosso coração para que possamos realmente ser salvos pelo Senhor. E que todos nós aqui, que o teu Santo Espírito realmente toque em nosso coração, para nos perguntar se realmente entregamos a nossa vida a Ti. Sabemos, ó Deus, que a salvação pertence a Ti, e é o Senhor quem salva, é o Senhor quem faz a sua obra em nós. E por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos limpe com a sua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a vivermos o verdadeiro Evangelho como verdadeiros cristãos, para que a sua vinha, o corpo de Cristo, cresça ainda mais e possa alcançar mais e mais pessoas e produzir ainda mais frutos. Ó Pai, eu peço, nos ajude a vivermos o teu verdadeiro Evangelho e a não ter dúvida de nossa salvação. Nos ajude a vivermos como verdadeiros cristãos. Que nós possamos ser bons ramos. Que nós possamos ser bons cristãos, que dão um testemunho verdadeiro a este mundo que está em caos. Ó Pai, eu peço que a sua graça esteja sobre nós. Eu peço, ó Pai, que Jesus Cristo viva de fato em nossos corações todos os dias. Possamos pregar o Evangelho todos os dias com a nossa vida e viver para a sua honra e para a sua glória. Quer comamos, quer bebamos, que possamos fazer tudo para a glória do Senhor. Eu peço também por essa igreja, Igreja Batista Nova Vida, aqui em Piracuruca. Eu peço a Deus que o Senhor continue a usando para pregar o verdadeiro Evangelho, para que mais e mais pessoas sejam limpas pela palavra de Cristo Jesus. Peço a Deus pelos irmãos que estão representando outras igrejas aqui, que eles possam também viver o verdadeiro Evangelho. E peço também pela nossa igreja em Cocal, que o Senhor use esta igreja para alcançar mais pessoas para o teu reino. Oramos pedindo a sua graça em nome de Cristo. Amém.